Como viver para Deus? Você já parou para se perguntar isso? Me parece que existe uma ideia de que viver para Deus é estar 24 horas dentro da igreja, ser pastor ou alguma coisa desse tipo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a palavra nos ensina como viver a fim de agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele descreve 8 características de uma vida que realmente honra o Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje. Primeira coisa, santidade. O versículo 3 desse capítulo começa dizendo: Deus requer que vocês sejam santos. Todo cristão conhece o texto de Hebreus 12 que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, porque o Senhor é santo. Mas esse mesmo versículo começa dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. A santidade é algo que o Espírito produz em nós à medida que nós nos esforçamos, é uma parceria. Porque santidade é o fruto da união entre a nossa resposta à graça que recebemos e o trabalhar do Espírito de Deus em nós. Então, santidade tem cara, mas não é só isso. Porque santidade fala de essência. É vista no meu testemunho, mas ela começa no meu interior. Santidade está relacionada à intimidade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno como Ele é. Mais semelhante a Ele eu fico, mais dele em mim eu tenho. Isso não é uma regra doutrinária da igreja apenas. É uma exigência divina, porque o texto é claro ao dizer que Deus requer de nós santidade. Então, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, a primeira coisa que você precisa é ser santo, é buscar a santidade, é se esforçar para vivê-la. Mas o versículo continua e ele traz a segunda característica de uma vida que honra o Senhor, que é a pureza. O texto diz: Deus requer que vocês sejam santos, que se afastem da imoralidade sexual, que cada um saiba lidar com os seus impulsos sexuais de modo santo e honroso, sem ceder aos desejos lascivos como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Não adianta negar, nós vivemos num mundo imoral. Agora, o fato de o mundo estar corrompido não significa que nós também precisamos viver assim. Deus nos criou com sentimentos, Deus nos criou com desejos e em si eles não são maus, porque foi Deus quem nos deu. Mas, por causa do pecado, eles foram corrompidos. Então, cabe a nós governar sobre eles. Talvez quando você pensa em imoralidade, você relacione com pecados, entre aspas, grandes, vamos dizer assim, como a prostituição, o adultério, a masturbação, a pornografia. Mas nenhuma corrupção começa grande. E nós temos que ter cuidado com aquilo que se torna tão comum que a gente já não percebe mais. O pecado que se torna normal é tão perigoso quanto aquele que você considera muito grande. A imoralidade, ela está sutilmente entrando na igreja, nas piadas com cunho pornográfico que você ri, nos memes que sempre tem uma apologia a essas coisas que você dá risada e compartilha, nas músicas que fazem apologia ao sexo, nas brincadeiras, nos bastidores, na maneira como você olha e deseja uma pessoa. Se nós quisermos viver uma vida que agrada a Deus, nós precisamos aprender a lidar com a nossa sexualidade de uma maneira santa e honrosa. Isso não significa anular os desejos, mas significa submetê-los ao governo do Espírito de Deus que nos governa. A terceira característica é a honestidade. No versículo 6, Paulo diz: ninguém deve enganar o seu irmão e tirar proveito dele, porque o Senhor pune quem faz essas coisas, como nós lhes explicamos anteriormente, de forma cabal. E aí, se você voltar a 2 capítulos, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo fala sobre a questão do caráter, sobre viver uma vida não para obter o favor das pessoas, mas de Deus em primeiro lugar, a não enganar os irmãos ou fazer algo com a intenção e motivação impura, a mesmo quando você tiver direito, não se impor, mas ser gentil, não colocar um peso em ninguém, mas trabalhar para suprir as suas necessidades, viver uma vida de modo digno do Senhor. E agora ele novamente reforça tudo isso, dizendo: não engane, não tire proveito de ninguém, seja honesto, porque tudo que você faz, Deus vê.
E Deus é justo, queridos. Ele não vê só o que o homem pode ver, ele vê a intenção do coração. Então tenha temor no seu coração e viva uma vida honesta se você quer ter uma vida que agrada a Deus. A quarta característica é o amor. No versículo 9 e versículo 10, eles reforçam a necessidade de nós amarmos uns aos outros. E esse é um mandamento de Jesus. Jesus nos ensinou a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E a pergunta que eu faço é: como você tem se amado? Se o amor ao próximo é um reflexo do nosso amor próprio, talvez nós estejamos nos amando pouco, cuidando pouco de nós mesmos, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E eu não estou falando aqui de uma vida hedonista, uma vida egocêntrica, voltada apenas para si mesmo, mas de um amor que reflete o amor de Jesus. Por isso que o texto nos exorta, dizendo: vocês amam todos os irmãos espalhados pela Macedônia, mas nós insistimos que o façam com mais intensidade. Ou seja, não ame só de palavras, não ame à distância, que o seu amor seja presente, seja refletido no seu dia a dia, na maneira como você vive. E aí depois ele traz mais 3 características: tranquilidade, cuidado e responsabilidade. Versículo 11 diz: além disso, além de todas essas coisas, né, da santidade, além da pureza, além da honestidade, além do amor, procurem viver de modo tranquilo, cuidem dos próprios afazeres e sustentem-se pelo esforço próprio, como lhes dissemos. Dessa forma, sua vida obterá o respeito dos de fora e não dependerão de ninguém. Essas 3 características que ele traz aqui nesse versículo são fundamentais. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que o honra em todas as áreas. Não só no privado, quanto às questões sexuais, os pensamentos, o caráter, ou quanto àquilo que nós julgamos ser espiritual, como a questão da santidade, mas nas coisas ordinárias do dia a dia também. Viver uma vida tranquila, sem estresse, sem tensão, sem briga, sem discussão. Ter um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Isso hoje em dia é quase um milagre. Ninguém conhece seus vizinhos mais, ninguém vive em paz, tá todo mundo querendo dar conta de saber da vida do outro. Muita gente com preguiça de trabalhar, confiando na promessa do dinheiro fácil, das apostas, ou esperando do sustento do governo, né? Vivendo dessas bolsas miséria que o governo dá, ou de alguém que venha e traga um sacolão na sua casa. E eu não estou falando da necessidade real. Eu sei que tem gente que passa por dificuldades financeiras, mas a Bíblia diz: cuide dos seus próprios afazeres, viva em paz e trabalhe. Vida tranquila não significa uma vida preguiçosa. Cuidar dos seus próprios afazeres é aprender a priorizar o que realmente importa. E sustentar-se pelo próprio esforço é algo fundamental para a dignidade humana, é algo que reflete também a essência de Deus. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. E Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Então o trabalho, ele reflete a natureza de Deus também. Então, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, viva de modo tranquilo, tenha paz na sua casa, dê conta da sua vida, se preocupe com a sua família e seja responsável. Se levante e trabalhe. E por último, tenha esperança. Mas não qualquer esperança. Dos versículos 13 até o versículo 18, Paulo ele escreve sobre a esperança do cristão, a ressurreição, a eternidade. Um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Ele vai chamar os seus e nós estaremos para sempre com Ele. Ele diz: por isso, encorajem-se uns aos outros com essas palavras. Uma vida que agrada a Deus não mantém os seus olhos apenas nesse mundo. Ela anseia pela eternidade. Viver uma vida para Deus é viver para o dia que nós vamos ouvir a sua forte voz. Nós seremos elevados nas nuvens e finalmente encontraremos com Ele face a face. Queridos, a eternidade é a nossa esperança. Então não se perca com as batalhas daqui e esqueça do céu. Não se distraia com as coisas desse mundo. Se encha de esperança. Jesus está voltando. Oh, meu Deus, que dia glorioso será. O dia que nós poderemos o encontrar face a face. Toda a nossa vida aqui é para esse dia. O dia que o encontraremos. Então viva uma vida para Ele. Busque a santidade. Seja puro. Viva uma vida honesta. Cumpra as suas responsabilidades. Cuide da sua casa. Tenha paz. Ame pessoas. E não perca a esperança.
Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.